Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa semanal de Giro de Notícias. Bom, pessoal, então vamos lá naquela série de vídeos que a gente vem realizando semana a semana para trazer as principais notícias e comentar um pouquinho como que elas podem estar impactando nos investimentos de vocês. E vamos começar falando da inflação americana, justamente dessa inflação que, quando ela sobe, não assola só os Estados Unidos, mas também traz influência sobre outros países. E também traz consequências sobre os seus juros, como no programa passado, na semana passada, a gente falou sobre como que o governo ia fazer o tapering para reduzir essa inflação e acabaria, quem sabe, elevando o câmbio nos outros países. Então esse fantasma da inflação, ele continua assombrando os Estados Unidos, está subindo bastante. Como é possível estar vendo por esses gráficos que agora estão na tela de vocês? E esse primeiro aqui, pessoal, a gente até fez uma linha ali tracejada para mostrar o quê? Que está nos maiores patamares dos últimos 40 anos, a inflação acumulada nos Estados Unidos. Então, assim, não é aquela questão de ser transitória, não, ela já está persistindo há um tempinho, até o próprio Powell admite que ela não é mais tão transitória, e assim, batendo recordes por gerações, nunca foi visto, né? Uma pessoa ali, dependendo da idade, se ela mora nos Estados Unidos, ela passou a vida inteira dela sem ver uma inflação tão grande quanto a que está ocorrendo agora. Então isso é um fator que tem causado uma certa preocupação no mercado, por evidente, né? Qualquer um consegue perceber indo no supermercado que os preços estão subindo. Não é algo só no economias, né? Exatamente. E apesar do que muitas pessoas, muitos economistas dizem de que a inflação é simplesmente o aumento geral de preços por quem sabe, alguma questão de aumento de demanda, redução da oferta, nós sabemos, temos vídeos sobre isso, de que a inflação basicamente é resultado de políticas expansionistas, aumento da base monetária, que, como tem um gráfico também que vocês podem estar vendo, a base monetária, representada pelo M2, está crescendo em grandes proporções, está em máximas, em um nível absurdo, que muita gente nem sabe direito quanto dinheiro tem exatamente, até uma falta de controle que a gente pode estar vendo. Então tem muito dinheiro em circulação, causado por políticas expansionistas que foram realizadas para combater efeitos danosos trazidos pela pandemia, mas que podem estar fazendo com que as consequências lá na frente, que a gente já está começando a identificar, sejam ainda piores. Claro, e se a gente der uma olhadinha também no gráfico aqui que está aparecendo na tela de vocês, o que a gente pode observar? O de cima é o do M2, né, um agregado monetário, tenta medir mais ou menos a quantidade de dinheiro na economia, e a gente pode ver aquela disparada absurda em 2020, né, na parte mais à direita do gráfico, subiu demais, porque o governo tentando estimular a economia para ver se a atividade econômica retoma de forma mais rápida, né, nesse período de crise, de pessoas consumindo menos e tudo. E no gráfico de baixo é o quê? O poder de compra do dólar, que veio se reduzindo há muito tempo, né? A gente vê ali que esse gráfico tem realmente um histórico muito longo, mas a gente vê que a tendência de longo prazo é o dólar perder poder de compra. Então, cada vez você precisa trazer mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Por quê? A inflação, o preço de tudo está subindo porque tem mais dólares em circulação na economia em si. Não é coincidência que o gráfico de cima esteja subindo muito e o gráfico de baixo esteja caindo. Não é coincidência que quanto mais dinheiro tem em circulação, quanto mais expansionistas são as políticas governamentais, mais pobre de fato o americano fique. Porque o dinheiro desvalorizado significa que ele tem menos poder de compra em sua posse. Não é coincidência. É tudo baseado em uma teoria econômica que faz todo sentido. Isso. E falando em inflação nos Estados Unidos, é claro que isso vai refletir aqui no Brasil. Essa questão de possivelmente os Estados Unidos estarem aumentando a taxa de juros para conter a inflação lá deles, vai ter impacto aqui no nosso país, porque se os juros nos Estados Unidos sobem, isso é um atrativo para o pessoal trazer o dinheiro para lá, e com isso o real se desvaloriza, o que pode gerar mais inflação por aqui. A gente sabe, o preço da gasolina é influenciado por commodities, petróleo, então se o preço do petróleo em dólar fica mais caro, aqui na nossa moeda a gente vai ter que pagar mais na nossa gasolina e vários outros insumos na economia, e a tendência é que os preços sejam repassados. Exatamente. E agora imagina que você tem um cargo público e você é obrigado a admitir um erro e ainda explicá-lo através de uma carta aberta para todo o Brasil ler.
é exatamente isso que o presidente do Banco Central, que o Campos Neto, ele teve de fazer. Ele é o 5º presidente do Banco Central da história do Brasil a ter que fazer isso. Por quê? Porque o presidente do Banco Central do Brasil, na verdade, através do Copom, ele que vai estar definindo a taxa Selic meta e efetuando outras decisões econômicas. Por quê? Para tentar alcançar a meta de inflação, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional, no que tange a, basicamente, políticas monetárias. Então ele vai tentar caçar, como se fosse manter a inflação sob o controle, de acordo com a meta traçada pelo CMN. Só que se ele é incapaz de fazer isso, se ele falha nesse processo, e se, principalmente, como tem ocorrido, a inflação foge muito do controle, ele tem que escrever uma carta aberta, ou seja, para todo mundo poder ler, que mostra que, onde ele explica basicamente por que a inflação fugiu do controle, por que ele não foi capaz de respeitar a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. E falando nessa meta, pessoal, vocês podem olhar o gráfico ali. O que esse gráfico é meio esquisito, né? Tem muita informação, mas o que ele diz? A meta para a inflação é essa linha cinza contínua que a gente vê ali no gráfico. Só que, o que acontece? A linha azul é o IPCA que já ocorreu. Pô, a gente vê que a linha azul ali, ela está infinitamente superior que a linha cinza, né? Mas não só isso, ainda tem um limite, uma banda, uma margem de erro que o Banco Central ele pode estar cometendo, de 1,5 para cima e 1,5 para baixo, que seria essa linha cinza tracejada. Ou seja, nem no limite máximo da banda cambial, que é essa linha cinza mais de cima, ainda assim a linha azul está muito acima dela. Então, assim, foi um erro que, né, foi um pouco bem relevante, né? Foi bem acima da meta limite máximo. Não é aquela coisa que foge um pouquinho, mas no próximo mês arrumo, porque precisa de tempos para estar melhorando isso daí. Exatamente. Então, claro, o que acontece com essa carta aberta? São 3 coisas principais que eles têm que estar comentando. A gente trouxe ali no slide para vocês as 3 principais delas. Exatamente. A primeira aqui, então, é a descrição detalhada das causas de descumprimento. O que causou isso? Quais foram os fatores pelos quais esse descumprimento ocorreu? Segunda, são as providências para estar assegurando o retorno da inflação aos limites. O que o Banco Central vai fazer para que, então, a economia retome de acordo com o que era desejado? Como que eles vão manter a inflação sob controle? E o terceiro é o prazo no qual se espera que essas providências surtam efeito. A gente sabe que, por exemplo, um aumento na taxa Selic, ele demora pelo menos 9 meses para ter um efeito de fato na economia. Aproximado, né? Pode ser mais, pode ser menos. Então, se for um aumento na Selic, provavelmente vai estar dizendo isso. Olha, tem um efeito, então vai demorar determinada quantidade de meses. Mas, de fato, mesmo se forem outras políticas, como vendas de títulos públicos federais, algo contracionista, qual é o prazo para que a inflação volte a estar dentro da meta? E, pessoal, isso tudo ficou muito claro na própria carta aberta, né? A gente pegou só um trechinho, mas nas causas, o que eles falam? Forte elevação dos preços dos bens transacionáveis em moeda local, em especial os preços das commodities. Então, aqui o Banco Central admite que o câmbio fez uma diferença na inflação, principalmente ali no preço de commodities, gasolina. Então, isso é algo que a gente sabe. O Banco Central, então, parece que falhou, né, nesse quesito, a questão do câmbio, até porque o real se desvalorizou muito frente ao dólar, o que foi uma dessas causas salientadas por eles da inflação. Outra questão, crise hídrica, que a gente tem um vídeo aqui no canal explicando. Os níveis dos reservatórios ficaram muito baixos, ou seja, tinha uma escassez muito grande. Quando a oferta de algo está baixa, quando tem muita escassez, a tendência é que o preço suba. O preço da energia subiu, as indústrias usam energia para produzir produtos e repassaram esse preço para os consumidores final. Se todas as indústrias, comércios fazem isso, a tendência de inflação e desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalo nas cadeias produtivas globais. Ou seja, o mundo inteiro parou de ofertar produtos porque a produção diminuiu graças à diminuição expressiva do consumo no momento em que estamos vivendo de lockdown. Então, esses desequilíbrios entre oferta e demanda fazem uma pressão inflacionária. Então, essas foram as 3 principais causas mencionadas. A providência que eles mencionaram, calibragem da taxa Selic.
Então, estabelecer uma taxa Selic meta, que a gente já vê que está subindo bastante, a tendência é continuar subindo, pelo que eles indicam do Copom. Então, ir ajustando a Selic e fazendo as políticas monetárias para atingir essa meta da Selic. Exatamente. Até porque a taxa Selic, ela teve uma culpa no cartório também. Porque, poxa vida, durante a pandemia, lá no ano passado, quando a Selic chegou na mínima histórica em 2%, a gente tem que ter muito claro que a taxa básica de juros de um país é como se fosse o retorno pelo risco do país. E aquela relação risco-retorno é muito útil para a gente. Quanto maior é o risco, maior deve ser o retorno se você quer atrair investimento para o seu banco, para a sua empresa ou para o seu país também. E à medida em que o ano passado subia o risco país do Brasil, o que acontecia com o retorno por esse risco? Ele caía. Então, algo ia acontecer. O que aconteceu? Foi saindo dinheiro do país, foi saindo dólares do país. Aquele investidor, ele não via sentido em deixar o dinheiro em um país arriscado em relação aos Estados Unidos e que pagava relativamente muito pouco. Claro, mais do que os Estados Unidos, que a taxa era 0 até 0,25. No entanto, o risco era muito maior, desproporcional. Então, saiu muito dinheiro. Quando sai muito dinheiro do país, quando muito dólar está saindo, o que o estrangeiro ele tem que fazer? Tem que vender os seus dólares, que ele tem que, na verdade, comprar dólar lá no mercado. Para isso, ele vai deixar o real que ele tinha aqui, elevando a oferta de real, vai estar enxugando a oferta de dólar lá no exterior, porque ele vai estar comprando. Então, pela relação da oferta e demanda, o dólar vai valorizar à medida que o real desvaloriza. E essa questão que também estava nessas causas, a desvalorização cambial, que faz com que os preços subissem muito, que o nosso dinheiro em si se desvalorizasse de forma tremenda. Agora eles estão tentando ajeitar, corrigir o que foi feito de errado. Exatamente, só não podem exagerar na dose de subir também a Selic, que senão fica complicado para a atividade econômica, né? Juros altos acabam inviabilizando muitas vezes alguns projetos. E o prazo, pessoal? Para 2022, eles querem deixar pelo menos até o final do ano de 2022 dentro dos intervalos de tolerância, aquelas bandas máximas, né, que tem margem de erro, de tolerância de 1,5 ponto percentual. Então a ideia deles é tentar deixar que fique pelo menos dentro das bandas de limite ali, mesmo que acabe ficando um pouco acima da meta em si. Então vamos aqui para mais uma notícia que a gente vai comentar. Dessa vez não tem tanto a ver com governos, pelo menos, né, pessoal? Vamos diversificar um pouco a notícia aqui. Tem a ver, sim, com o Bitcoin. Exatamente. Até a gente tem um vídeo bem recente no canal sobre essa queda mais recente do Bitcoin, que vem caindo nesse ano de 2022. Mas o que acontece é que está bem relacionado também ao Cazaquistão, dentre outros fatores. No Cazaquistão, como foi falado no vídeo até, está tendo uma onda de protestos muito fortes, muito com relação à inflação, mas esse aumento de preços agora do gás deles é como se tivesse sido um estopim, né? Mas já se tinha uma série de insatisfações com o governo, que agora as pessoas estão saindo na rua, muitas estão presas, muitas foram mortas até, e o que acontece é que tem minerador preso lá e tem minerador que não está conseguindo minerar Bitcoin. Porque o ano passado, quando a China proibiu a mineração de bitcoins, muitos se refugiaram no Canadá, Estados Unidos e também no Cazaquistão. E como o Cazaquistão com isso tornou o segundo país com maior poder de mineração do mundo, agora que muitos mineradores de lá não conseguem estar minerando criptomoedas e existe uma correlação negativa entre o poder de mineração, na verdade uma correlação positiva entre o poder de mineração e o preço e a cotação do Bitcoin, muitos estão antecipando a queda decorrente desta questão política no Cazaquistão. E a gente viu questões assim políticas interferindo na parte dos mineradores em si, recentemente com a China também. Só que o que acontece? O Bitcoin tem mecanismos de incentivos que ele vai se reajustando. Então, até o Bitcoin, depois foi proibido na China, ele teve uma boa recuperação de alta ultimamente. Por quê? O que aconteceu naquele momento? O esforço necessário para se minerar o Bitcoin, ele é reajustado, então ficou mais fácil se minerar. Isso criou um incentivo para entrar em mineradores em outras regiões, até a força ir se ajustando. Então, a questão do Bitcoin, para minerar ele, essa força computacional que você tem que usar, ela é reajustável dependendo da situação em que estão inseridos os mineradores. Então, se tem menos mineradores,
vai ficar um pouco mais fácil, o sistema ele se reajusta automaticamente para ficar mais fácil. Isso que é um incentivo para entrar novos mineradores. Se já tem muito minerador, tem que ficar mais difícil. Eles vão estar concorrendo entre mais pessoas, então a dificuldade aumenta. Então o sistema autoajustável do Bitcoin faz com que isso tenha um impacto no curto prazo, sim, que a gente até viu naquele gráfico que tinha aparecido na tela de vocês, o Bitcoin caindo recentemente, seja em dólar, seja em real, enfim, mas caindo bastante. Mas é aquela questão da instabilidade, gera mais incertezas. Mas o fato é que o Bitcoin tem demonstrado ao longo da história que ele vai se reajustando perante essas questões de geopolítica. Exatamente. E claro, o Bitcoin, só salientando que ele não está caindo só por causa disso, também até mais por conta de consequências da própria inflação americana, que o governo está fazendo um processo de redução de estímulos monetários e com a crescente correlação positiva entre o Bitcoin e o mercado acionário, então faz com que o Bitcoin caia à medida que os juros também vão subindo. Exatamente. Falando nisso, sobre questão de taxa de juros, os investimentos ficando mais atrativos lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil também subindo, a gente tem alguns cursos, né, que a gente convida vocês a conhecerem, os links estarão na descrição. O curso Start fala bastante renda fixa, renda variável, diferenças, como você pode se aproveitar de movimentos das taxas de juros. Curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, também um curso muito importante. Vai acabar falando sobre volatilidade, então também pode ser usado, né, nessa análise do Bitcoin algumas coisas. E o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, para se proteger desse cenário de inflação que está tendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, no longo prazo, os imóveis tendem a ser reajustados pela inflação. Então, você consegue, de repente, estudando bons FIIs, ter bons resultados. E convido, claro, a deixar o like, comentar se você achou bacana o vídeo e se inscrever no canal, caso tenha curtido. Isso aí, pelo vídeo de hoje ficamos por aqui, pessoal, mas siga aqui acompanhando o canal, que sempre postamos vídeos semanais para te atualizar a respeito do mercado. Bom, então vejo vocês nos próximos vídeos.